Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos na casa de Deus, no dia do Senhor, dia separado. Irmãos, interessante, porque antes, a semana começava assim, a gente trabalhava, no último dia, descansava. Foi assim que Deus fez na criação. Aí Cristo já dá essa, ressuscita no primeiro dia. E a igreja então passa a guardar esse dia. Então esse dia tem um aspecto redentivo, que esse dia aponta para o nosso descanso. E agora, Cristo inverte, a gente começa a semana descansando. Descansamos em Deus, Deus proverá o amanhã, o boleto. Hoje encontrei com um irmão chegando na igreja e falando assim, ó, tem conta para pagar, tem que trabalhar, tem conta para pagar. A gente começa descansando em Deus, não é? Olha que maravilhoso isso. E podemos fazer uma analogia com os dízimos também, não é? Confiamos ao Senhor uma pequena parte, porque Ele proverá. Esse dia nós não trabalhamos, vivemos para o Senhor, descansamos no Senhor. Durante os próximos dias, Ele proverá. Glória a Deus. E nós vamos adorar esse Deus maravilhoso. Mesmo assentados, nós vamos render graças ao Senhor, esse Deus bendito que tem suprido cada uma das nossas necessidades. A boa mão dele tem estado sobre nós nos mínimos detalhes da nossa vida. Quero pedir para que coloquem o microfone à disposição do Augusto, para que ele nos eleve em oração, adorando e glorificando o nome do nosso bom Deus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Teu nome tem que ser engrandecido em toda a terra, Senhor, mas principalmente em nossas vidas, ó Deus. Nós te louvamos porque tu és belo, Senhor, tu és magnífico, Senhor, e não há nenhum nome igual a ti, Senhor. E como o irmão disse, Senhor, podemos descansar, só nós podemos ter essa paz, ó Deus, podemos te louvar, te engrandecer e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, mas principalmente pela redenção de nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados, Senhor, e por essa paz de podermos entregarmos totalmente, integralmente, cada detalhe da nossa vida nas tuas mãos. Mesmo que venham as provações, podemos te adorar, te engrandecer e mostrar que tu governas a nossa vida, Senhor, tu governas a tua igreja, Senhor, tu governas o universo. E somente tu, Senhor, que é a luz do mundo, Senhor, que é a luz para o nosso caminho, que merece todo louvor e toda a glória. É no nome de Jesus que nós oramos, Senhor, o justo juiz. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Isaías, profeta Isaías, capítulo 4. Profeta Isaías, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 2 até o verso de número 6. Isaías, capítulo 4, de 2 a 6. Faremos a leitura alternadamente. O reinado do renovo do Senhor. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador.
os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Irmão, nós vamos entoar ao Senhor o hino de número 135. Houve uma mudança, Cisínia? Assim, mais de Cristo eu quero ter. Irmãos, vamos nos colocar em pé. Hino de número 135. Um hino bastante conhecido nosso. Que seja esse, irmãos, um desejo, né, do nosso coração, ter mais de Cristo, sermos moldados à medida que vamos conhecendo o nosso bom Deus. Os irmãos podem sentar. Nós vamos pedir ao nosso irmão Idail para que faça uma oração de confissão, colocando a igreja diante do nosso Deus, clamando a Ele as misericórdias, para que Ele nos lave, nos purifique e nos dê, irmãos, cada vez mais alegria em andar no caminho do Senhor. Tristeza, repúdio por aquilo que não agrada a Deus, por aquilo que entristece o Espírito Santo do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos agora humildemente na Tua presença, acessando a Tua presença pelo vivo caminho que foi aberto por Jesus na cruz, que nos garante, ó Deus, o perdão dos nossos pecados, a justificação da nossa natureza pecaminosa, e pela sua graça também nos fornece a expectativa, ó Deus, de que todos estaremos reunidos um dia com o Senhor, limpos de coração, sem pecado, para viver na eternidade contigo, Senhor Deus. Contudo, ainda nessa caminhada, Senhor, Tu sabes que nós somos pecadores, nós pecamos por palavras, por ações, por omissões, e Davi, na Tua palavra, pede que nós sejamos perdoados, inclusive das falhas que nos são ocultas, ó Pai, que nós nem conhecemos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque sabemos que o sangue de Jesus, ó Pai, derramado naquela cruz, nos limpa e nos purifica de todo o pecado. Mas nós queremos, como Teus filhos, ó Pai, buscar não somente o perdão dos pecados, mas a vitória sobre o pecado. A Tua palavra também afirma que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, Senhor. Então, é o nosso dever, como em Gálatas nós temos na Tua palavra, que a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. É o nosso dever alimentar o Espírito, Senhor Deus, através da Tua palavra, através da comunhão com os santos, através da oração. É o nosso dever, ó Deus, alimentar o Espírito, para que assim possamos, ó Senhor, no dia a dia, na nossa jornada, sermos a cada dia santificados, estarmos cada dia mais perto do Senhor. Mas por mais paradoxal que seja, Senhor, quanto mais perto nós nos aproximamos de Ti, mais nós vemos a nossa
pequenez, o nosso próprio pecado. Sabemos que dependemos completamente, ó Pai, da obra do Espírito Santo em nós, mas de uma forma misteriosa também. Nós temos a responsabilidade, Senhor, de buscar a nossa santificação. Mas sabemos que quando nós caímos, Senhor Deus, que eventualmente caímos, nós temos advogado diante de Ti, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então que vivamos uma vida, Senhor, de santidade, buscando sempre estar de conformidade com a Tua palavra. Mas que graça maravilhosa nós temos, Senhor Deus, de saber que nós podemos chegar ao Teu trono e através da intercessão do Teu Santo Espírito, Senhor Deus, podemos ser perdoados e não sermos acusados pelo acusador das nossas almas e não vivermos numa vida de autocomiseração, mas numa perspectiva equilibrada, Senhor Deus, sabendo que somos pecadores, mas também que somos mais vencedores em Cristo. Nós louvamos o Teu nome, queremos engrandecer o Teu nome, Senhor Deus, nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos nos conduzirão em alguns cânticos espirituais nesse momento. Irmãos, se coloquem de pé. Nós vamos começar cantando sobre uma verdade maravilhosa com a música O Espírito de Deus está aqui. Corações.
Perdão, pessoal. A próxima música é Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Santo e amado Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta. Receba, ó Deus, esse momento de gratidão, de fé, de confiança que praticamos nesse momento. O Senhor tem colocado em nós o verdadeiro entendimento de que a gente deve descansar no Senhor. Obrigado porque nós iniciamos a nossa semana confiando no Senhor, de que o Senhor proverá na nossa vida. Nada há de faltar, ó Deus. O Senhor é a nuvem que nos protege, é o fogo que nos guia, e passamos os nossos dias confiando no Senhor. E a nossa esperança é essa, ó Deus, de que o pão de cada dia não vai faltar, o Senhor nos sustentará em tudo que a gente precisar. Ó Deus, e nos ajuda na nossa caminhada a confiar mais no Senhor. Às vezes o nosso coração se encontra ansioso, com medo, aflito, mas a melhor parte é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a controlar o nosso coração, de forma a ser mais confiante no Senhor e descansar no Senhor. Nos prepara para esse momento agora, ó Deus. Abra os nossos olhos para que
a gente possa contemplar a maravilha da Tua Palavra, a instrução que o Senhor tem para nós. Torna, ó Deus, os nossos pensamentos cativos no Senhor. E fala conosco com poder, com graça, para nos orientar na nossa caminhada. Nós precisamos disso. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Eu convido a todos que abramos a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Do verso 8 ao verso 11. Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao verso 11, onde nós temos aqui a prescrição da palavra do Senhor a respeito do quarto mandamento. E o nosso Deus nos diz assim: lembra-te do dia de descanso para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Pai amado, mais uma vez nós nos encontramos reunidos como igreja, com o povo do Senhor, na casa do Senhor, para o culto ao Senhor, no dia do Senhor. E pedimos ao Deus que o Senhor fale conosco pela palavra do Senhor. E que, ó Deus, o Senhor nos atraia para Ti pelo Espírito do Senhor. E que o Senhor nos faça servos, porque o Senhor é o Senhor dos senhores e nós a Ti pertencemos. Abra os nossos olhos, abra os nossos corações, desvenda, ó Deus, para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, às vezes a gente olha para mandamentos como deveres e nós tendemos erroneamente a pensar em deveres como algo, é um estraga-prazer. Eu devo fazer esse negócio, eu tenho obrigação de fazer isso, né? E aí a associação que infelizmente nós cometemos erroneamente é de associar o dever com o desprazer, com algo que estraga o momento de alegria da gente. E a Bíblia não mostra dessas coisas, dessa forma. O dever sempre é um privilégio. Pertencer a Deus traz sim deveres sobre nós, sermos criados por Deus traz sim deveres, obrigações sobre nós, sermos dele, povo dele, traz sim responsabilidades nossa para com ele. Todavia, esse dever é algo deleitoso, é algo que é prazer, não é algo que nós devemos fazer ou que recai sobre os nossos ombros como um fardo. Pelo contrário, o Senhor Jesus, lá em Mateus, ele diz assim: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, meu fardo, meu peso. Ou seja, mas o peso, a obrigação, o dever que Cristo exige de nós é algo que liberta, é algo que traz prazer, é algo que faz com que tenhamos alegria no Senhor. Quando nós olhamos o quarto mandamento, nós não devemos olhar para ele como sendo algo que eu podia fazer tanta coisa nesse dia. E o irmão Zé fez uma analogia, uma associação muito boa do dízimo e o dia do Senhor. Às vezes você fala assim, é 10%, se eu não desse isso aqui, dava para eu comprar isso, dava para eu pagar essa conta. Aí você vai descobrir que na verdade o resultado é o contrário. Quando você deixa de dizimar, parece que começa a aparecer mais conta, mais problema, parece enfermidade, situação, dívida, e as coisas vão saindo do controle. O dia do Senhor é também uma forma de Deus nos ensinar a ter equilíbrio no nosso tempo, de dosar as épocas e períodos,
de lembrar que o dia do Senhor, de fato, é um tempo para Ele, para que todo o demais tempo que temos, seja vivido debaixo da autoridade dEle, e do cuidado e da providência dEle. Nós temos alegria. Então, o propósito do dia do Senhor, a finalidade do dia do Senhor é alegria. É um dia de alegria. Então, nós estaremos falando nessa manhã, dentro do aspecto do quarto mandamento, dos 10 mandamentos, mas especificamente o quarto, a respeito da alegria que nós temos o privilégio de usufruir no dia do Senhor. Então, vamos por parte aqui. Alguns motivos para pensar, então, que esse dia é um dia de alegria. Em primeiro motivo, é lembrar, é que a palavra lembrar aqui, que é do verso 8, é um mandamento que Deus diz assim: lembra-te do dia de descanso, lembra-te do dia de Shabá, do dia do Senhor. E aí eu quero trazer aqui um entendimento sobre esse lembrar. A nossa tendência com a palavra lembrar é dizer assim: eu tenho que trazer a memória, eu não posso esquecer, eu tenho que agendar, né? Geralmente quando a gente coloca a palavra lembrar, a gente associa com compromissos, com responsabilidades, com deveres. Mas, além destas coisas, a ideia de lembrar, a ideia de memória, a ideia de trazer a memória na Escritura, é a ideia de celebração. E esse é que é algo importante. Por exemplo, quando nós olhamos o Antigo Testamento, várias vezes, em várias situações históricas, Deus ordena o povo dele a fazer memoriais. Lembra? Você tem aí, quem lê bem o Antigo Testamento, leia mais o Antigo Testamento, leia mais o Antigo Testamento. Você vai encontrar no Antigo Testamento várias situações que Deus diz assim: coloque essas pedras aqui, coloque esse marco ali, faça isso dessa forma, para que isto me sirva de memorial. Qual que era o propósito memorial? Vamos lá, em primeiro lugar, lembrar a providência de Deus. Aconteceu esse problema, aconteceu essa tragédia, mas o Senhor esteve na sua providência, livrando, provendo, protegendo, sustentando. A presença dEle nunca abandonou vocês, é um memorial. O memorial também ele serve para que as pessoas fossem advertidas: não voltem a cometer os erros. Não voltem a cometer os erros que eles cometeram. Porque apesar da providência, apesar do livramento, apesar da proteção do Senhor, essas coisas aconteceram devido ao pecado, à desobediência, à rebeldia destes. Não faça a mesma coisa. Porque pode ser que Deus não seja manifestadamente tão bom mais uma vez, e Ele entregue vocês para consequências do pecado de vocês, e vocês venham a sofrer a vergonha da desobediência. Mas os memoriais também eles tinham a finalidade de celebração. Celebração. Diz assim: olha, vamos lembrar porque o Senhor foi bom. Vamos trazer agora, lembra a festa do Hanukkah, né? Que foi a festa das luzes lá com Esther. Foi comemorada, foi inventada aquela data, Deus deu aquela data de celebração para quê? Para que se lembrasse que houve o perigo de haver trevas e um extermínio do povo de Deus. Todavia Deus foi bondoso em livrá-los de uma chacina, e que os judeus fossem dizimados lá na terra da Babilônia. E Deus foi fiel. E após o livramento, após a bênção de Deus, após livrá-los da perversidade dos seus inimigos, eles deveriam agora comemorar anualmente, dizendo: hoje trouxe luz o Senhor sobre nós. Então, a comemoração ela também é algo que traz alegria. A memória, o lembrar, é algo que é uma ordenança de alegria. Então Deus está dizendo: alegrem-se, celebrem. Mas talvez você diga assim: pastor, mas eu estou passando uma fase tão difícil, ruim, desanimadora, eu estou precisando de encorajamento, eu estou precisando de vigor, eu estou precisando que minhas forças sejam renovadas. Mas nisso também a memória que Deus ordena lembrar, diz: eu quero trazer a memória aquilo que pode me dar esperança. Então a ideia de memória, a ideia de lembrar na Escritura, não é um conceito empobrecido de apenas assim, não esqueça.
olha, você tem um compromisso nessa data. É algo muito mais rico, é algo muito mais valoroso, é algo muito mais poderoso, é algo que realmente nos encoraja, nos motiva com gratidão ao Senhor. De poder dizer assim, olha, eu não tinha, agora eu tenho. Eu não sabia, agora eu sei. Eu não conseguia, agora Deus me capacita. E Deus abre as portas. Então, em primeiro lugar, irmãos, lembrar é comemorar o nome do Senhor nesse dia. Inclusive a própria palavra comemorar no português, não sei se você sabe, mas etimologicamente, ela é a composição de uma preposição e um verbo, que vem do latim. E a palavra vem de cum memori, ou seja, trazer a memória com alguém, que é a ideia de festejar, celebrar com outras pessoas, lembrando com gratidão algo que aconteceu. Isso é comemorar, cum memori. Então, quando nós vemos Deus aqui no verso 8 dizendo, lembra-te do dia do descanso, lembra-te, porque o Senhor Ele é bom, não é um dia de ociosidade, não é um dia de inatividade. O grande erro, o grande pecado hermenêutico dos fariseus no Novo Testamento, nos dias de Jesus, foi porque na interpretação deste mandamento, eles chegaram à conclusão que o dia do Senhor era um dia de inatividade, ou seja, não pode fazer nada. E ao chegar a esta errônea interpretação de que no dia do Senhor não pode se fazer nada, nem obras de misericórdia poderia se fazer. E é por isso que Jesus lá em João capítulo 5, ao curar aquele paralítico lá no tanque de Betesda, eles se revoltaram contra o Senhor Jesus. E diz lá no capítulo 5 de João, verso 18, que inclusive a partir daquele momento eles tentaram e decidiram matar Jesus. Tamanho era o ódio deles contra o Senhor, por causa do amor dos ídolos do coração deles. Esse dia é um dia de celebração. A igreja primitiva no primeiro século entendeu isso. Embora, obviamente, transitando do paradigma, do padrão criacional, em que trabalha-se 6 dias para descansar o 7º, agora Cristo ressuscitando no primeiro dia, Ele aponta que nós temos um descanso, um vigor, nós temos a providência, nós temos a aliança, a bênção do Senhor sobre todos os dias, apontando para um descanso maior que ainda virá, como o autor aos Hebreus, no capítulo 4, nos lembra. E a igreja primitiva ela entendeu isso. Talvez você já tenha lido ou ouvido que a ceia do Senhor, por exemplo, no Novo Testamento, ela era chamada de festa ágape, né? É uma tradução muito ruim a palavra festa ágape, porque traduz uma palavra e mantém a outra no grego, né? Na verdade, a expressão completa não é festa ágape, seria eucaristizein ágape, de onde a igreja, inclusive, usa a palavra eucaristia. Mas o verbo é eucaristizein ágape, ou seja, a celebração, a comemoração do amor. Só que, infelizmente, às vezes as pessoas ainda pensam, é a comemoração do amor entre nós. Sim, o amor entre nós é consequência, é o efeito, é o resultado daquilo que Cristo realizou conosco. Então, na verdade, nós estamos celebrando aquilo que é feito em memória de mim, diz o Senhor Jesus. Então, a memória da ceia, a celebração da ceia, a eucaristia da ceia, a celebração da ceia, a comemoração da ceia, é a comunhão que temos primeiramente em Cristo Jesus. E aí, pelo fato de você, estarmos em Cristo Jesus, passamos então a ter comunhão e celebramos o amor de Cristo entre nós. Então a igreja primitiva também entendeu essa celebração, em que o Senhor Jesus, Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos reconciliou com o Pai quando nós ainda éramos inimigos dEle. Ele nos deu perdão, estando nós condenados na nossa miséria. Ele nos trouxe pureza e reconciliação, sendo
a imundícia do pecado, aquilo que nem nós mesmos suportaríamos. Ele nos deu alívio, estando nós fadados e cansados. Então nós lembramos. Então, em primeiro lugar, a ideia do dia do Senhor é a ideia de alegria. E aí, permito trazer algumas aplicações. Em primeiro lugar, meus irmãos, aqueles que são pais, especialmente de crianças, ou de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, né? Não faça o dia do Senhor um dia de briga. Pais, nós pecamos quando nós fazemos do dia do Senhor um dia de briga. Qualquer dia, qualquer briga é pecado. Mas o dia do Senhor, ele tem um ar especial. É mesmo, quer ver um exemplo disso? No dia do seu aniversário. No dia do seu aniversário. Você levanta pensando o quê? Vamos cantar parabéns hoje para mim. Não é? Vamos cantar parabéns para mim. Hoje alguém vai fazer alguma surpresa. Aí quando não tem, você fica chateado, né? Não teve surpresa hoje. Ou quando tem, você sabe, você até finge que vai ter surpresa, né? Porque já não é surpresa, mas já sabe da conversa. Mas é um dia que você está celebrando seu nascimento, celebrando a amizade. E aí, imagina só, sua esposa te trata mal, seus filhos te desrespeitam, ou seus pais tratam aquele dia como sendo um dia qualquer, te dando bronca, te mandando você lavar o banheiro. Tem que lavar mesmo, mas, né? Aí você fala assim, poxa, hoje é meu dia, meu aniversário, ninguém me deu presente, me deram um parabéns, assim, parabéns aí, feliz aniversário aí, né, tal, etc. E aquele parabéns bem xoxo, amarelo. Aí você fala assim, esperei um ano, o dia do meu aniversário, e foi um negócio tão sem graça, tão sem sal. A gente fica assim, sentido. E aí a gente fala assim, poxa, minha família não me ama tanto assim. A gente começa até a ter pensamentos pecaminosos por causa disso. O dia do Senhor é um dia que a gente aguarda com a sede da alma. Como a corça anseia pelas águas, assim, ó Deus, eu tenho sede, a minha alma tem sede de Ti. Você pode ler a Bíblia todos os dias, você precisa orar todos os dias. Você pode ter contato com os irmãos todo o tempo, por rede social ou indo à casa, mas o dia do Senhor é um dia especial em que nós como povo nos reunimos para adorar o Senhor, na comunhão do povo do Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor, para derramarmos a nossa alma diante dEle, para que possamos experimentar. Irmãos, existe acontece algo sobrenatural. Nós às vezes agimos com uma certa incredulidade inconsciente, quando nós chegamos à casa do Senhor. Às vezes você fala assim, eu estou indo à igreja porque é domingo, a gente vai, tem uma tradição de ir, é um compromisso, é uma alegria. Talvez você tenha até ideias corretas, bíblicas, sobre vir à casa do Senhor, mas acontece algo, quando nós estamos aqui, nesse momento de adoração, nesse momento nós estamos aqui reunidos, o Espírito do Senhor de uma forma sobrenatural. Eu não estou vendo, você não está vendo Ele agir, mas Ele está agindo. Ele está movendo seu poder entre nós. Existe algo poderoso quando nós estamos reunidos. Nenhuma reunião, nenhum ato, nenhum evento, nenhuma circunstância é tão importante, é tão poderosa, é tão transformadora, é tão especial nesse mundo, como o momento em que o povo de Deus se reúne para adorar o nome de Cristo. Porque é o momento em que a noiva do Senhor, ela se reúne para encontrar o amado da sua alma. Não é apenas uma reunião. É o maior evento que acontece na terra depois da queda e antes do céu. É a glória do Senhor. O Espírito do Senhor, Ele reluz a nossa mente. Ele encandeia a nossa alma. Ele desperta em nós percepção, entendimento. É por isso que o dia do Senhor, Ele traz essa celebração. Então,
é como algo que eu não posso perder. A gente fica assim, tem que ir no culto, fulano, você não vem no culto, fulano. Se nós entendêssemos que estar aqui é a melhor experiência do mundo. Estar na casa do Senhor com os nossos irmãos é a coisa mais fantástica do mundo. É a coisa mais valiosa da minha vida. Que às vezes você vai perceber no dia que você estiver em cima de uma cama, impossibilidade de sair do seu quarto. Talvez que você vai sentir dor profunda na sua alma, no dia que você estiver sobre um leito de um hospital e falar assim, hoje é dia do Senhor, eu gostaria de estar com meus irmãos. A gente não precisaria ficar empurrando ninguém para o culto. Irmãos, é por isso que a palavra começa dizendo, lembra-te, porque esse é algo que envolve a alegria do nosso coração. Aquilo que para nós é mais importante. Lembrar é comemorar o nome do Senhor nesse dia por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Pais, não torne o dia do Senhor odioso aos seus filhos. Acorda, tem que ir para a igreja, Não faça isso. Feche, vai empurrando. Não. Nós precisamos usar a inteligência. Nós precisamos usar a música. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aí a gente tem que fazer isso com alegria. Olha, nós vamos lá encontrar os primos lá na igreja, que nem parente aqui, né? Nós vamos encontrar o fulano, vamos, para a gente poder chegar um pouco mais cedo, para a gente conversar, para a gente ter tempo lá de encontrar. É o dia do Senhor. Segundo lugar, o dia do Senhor, ele tem como propósito a adoração ao Senhor. O propósito do dia do Senhor é a adoração. Abra comigo, por favor, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5. Deuteronômio 6, verso 5. Verso 4 e verso 5. Ouve, Deuteronômio 6, verso 4 ao verso 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Isso aqui é algo importante nós entendermos. O amor que nós devemos dedicar a Deus é com tudo aquilo que existe em mim, com todos os meus dons, com todas as minhas forças, com todas as minhas competências, com todo o conhecimento, com toda a minha experiência, com toda a virtude que Deus me dá, é com todo o coração. Ele ainda diz, com toda a tua alma, e com toda a tua força, não é somente com o que você tem, mas com o que você é, e com o que você é capaz de fazer. Não é apenas parte, não é apenas o que sobra, não é apenas o que é possível, não é apenas o que dá. O texto diz é com tudo, é tudo. Não é apenas metade, não é apenas o que é algo que não vai me fazer falta, mas é com tudo, diz o texto. E aí você fala assim, mas como que nós vamos amar a Deus? Obedecendo o seu mandamento. Mas professor, você não é uma ideia muito legalista? Não. Quem é que diz isso? João 14, verso 15. Senhor Jesus, vocês me amam? João 14, 15 diz o quê? Jesus diz aos seus discípulos, vocês me amam? Obedeçam os meus mandamentos. Quando a palavra de Deus diz aqui no capítulo 6, verso 4, 5, que nós devemos amar a Deus, e aí o verso 6 ainda diz que estas coisas que eu te ordeno, a lei do Senhor, deveriam estar onde? No teu coração. Vire uma página da sua Bíblia e volte no capítulo 5. O que você encontra do verso 1
ao verso 21. A repetição dos 10 mandamentos. Quais são as coisas que Deus ordena para que o seu povo ame o Senhor? Quais são os mandamentos que Deus entrega para que o povo ame o Senhor? Era lei cerimonial? Também. Era uma forma, naquele período de... Era lei civil? Também, porque era uma forma de Deus estabelecer a ordem teocraticamente em Israel, enquanto povo civil. Mas o que Ele está aqui nos ordenando a amar, obedecer e manifestar, adoração ao Senhor, é, na verdade, os 10 mandamentos. Adorar o Senhor envolve amá-lo, e amá-lo com toda a nossa alma, todo o nosso coração, com toda a nossa força. Abra comigo, por favor, em Salmo 84. Salmo 84. Verso 10. Eu selecionei apenas 3 versículos, ou melhor, 4 versículos. Mas o Antigo Testamento fala da grandeza, da alegria, do poder de estarmos reunidos com o povo de Deus. Salmo 84, verso 10 diz assim: pois um dia nos teus átrios, falando aqui do culto, vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Salmo 122, verso 1, esse que a gente teria que saber de cor, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isaías 58, embora eu coloquei hoje no grupo de WhatsApp da comunhão da igreja, mas leiamos juntos. Isaías 58, verso 13 e 14. Vamos ler juntos. Isaías 58, 13 e 14. A palavra do Senhor diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Nós temos aqui, irmãos, o Senhor chamando esse dia de deleitoso. Quando nós nos deleitamos, quando nós temos prazer, quando nós descobrimos, usufruímos, exercemos, experimentamos o prazer de estar no Senhor, fazendo as coisas do Senhor, adorando o Senhor, nos envolvendo no tempo do Senhor, para o Senhor, para a adoração dEle, e temos prazer nisso. Quando nós chamarmos o dia do descanso do Senhor de deleitoso, então te deleitarás também naquele que é o dono desse dia. Nós vamos ter prazer no Senhor, porque não é o ato em si, não é o lugar em si, mas é com quem nós estamos. Às vezes eu já viajei várias vezes para pregar em lugares diferentes, para fazer cursos ou para dar palestras, e às vezes eu vou e vejo alguns lugares bonitos, né? E o pessoal às vezes quer aproveitar um momento de folga, umas horinhas de folga, e fala assim: pastor, vamos aproveitar que você está aqui, você veio participar do curso, ou dar curso, ou palestrar, tal, vamos em tal lugar para você conhecer um lugar bonito da cidade. É bonito, eu agradeço, né? É muito bom a gente ver assim, o cuidado dos irmãos conosco, mas aí eu fico sempre pensando assim: puxa, a Vanessa podia estar aqui comigo, a Vanessa podia estar aqui comigo, ia ser mais legal, ia ser mais romantístico, né? Ia ser mais prazeroso, porque o lugar em si pode ser bonito, o lugar em si pode ser excelente, mas não é o lugar em si que traz alegria, é com quem você está. Eu imagino que o Felipe deve estar sofrendo bastante, de andar num lugar bonito lá, e a Luísa não está lá com ele, né?
Mas é a graça do Senhor quando nós temos o privilégio de estarmos juntos, alegria. Gerhard von Groningen, talvez alguns irmãos nunca ouviram falar desse nome, mas é um dos nomes que a gente pode dizer que a teologia no Brasil, especialmente entre os presbiterianos, é antes e depois de Gerhard von Groningen. Eu vou explicar por quê. Esse foi um pastor norte-americano de descendência holandesa, que na década de 80 chegou no Simon Kistemaker, que tem vários comentários em português, no Anthony Huckman e outros 2 colegas, e falaram assim: vamos fazer um projeto para criar um mestrado de teologia no Brasil? E aí começou. O Dr. Eber foi cobaia, né, da primeira turma, ele e outros mais. E alguns que se destacaram, por exemplo, o Dr. Eber, eles conseguiram bolsa para que ele fizesse doutorado nos Estados Unidos. E de lá para cá, e aí nasce, a partir da década de 90, o Andrew Jumper, e aí começa. Mas o idealizador disso tudo foi um homem chamado Gerhard von Groningen. Já faleceu. Eu tive o privilégio de conhecer ele pessoalmente, ele e a dona Harriet. Ele era um homem assim, de 2 metros e trololó, um alemãozão, as mãos desse tamanho, assim, um caboclo, miudinho que nem eu, assim, chegava perto dele, ficava assim meio desaparecido, né? E a dona Harriet era um trocinho desse tamanhozinho, assim, ó. Simpática, assim, um doce de pessoa. Gerhard von Groningen escreveu um livro com a Harriet, sua esposa, chamado Família da Aliança. Se você nunca leu, recomendo que você leia. Nesse livro ele menciona algo, uma memória da infância dele. O pai dele era fazendeiro. Não era fazendeiro, né, assim, tipo o irmão Samuel, né, mas era um fazendeirinho assim, menor, mais simples. E tinha lá as cabecinhas de gado dele e tal. E era uma região, ele morou na região de Leota, lá no estado do Minnesota, na infância dele. E ele conta nesse livro que o dia do Senhor era algo muito importante para a família dele. Muito importante. E aí no dia do Senhor ele trabalhava o dobro. Porque era roça, né? Ele tinha que dar comida para o cavalo, para a ovelha. Especialmente na época de inverno, os animais tinham que ficar lá dentro do estábulo, obrigado, né? Coberto, fechado, por causa da neve. E aí ele tinha que ir lá dar comida. Então, sair na neve, pegar o feno e colocar nos animais. E o pai dele falava assim: meu filho, no dia do Senhor você vai colocar o dobro de ração para os animais. O dobro. Aí ele fazia, ele obedecia. Ele obedecia. E conforme Deuteronômio 6, fala assim: inculcarás na cabeça do teu filho ao andar, ao levantar, etc, etc, né? Quando chega lá no verso 20, Deuteronômio 6, diz assim: quando teu filho te perguntar, o que quer dizer essas coisas? Daí então, explicarás a ele dizendo: fomos escravos, tal, etc. E aí você explica. E o pai do pastor, do reverendo Von Groningen, fez a mesma coisa. Ordenava: meu filho, é para dar o dobro no dia do Senhor, hoje é dia do Senhor, não esquece não, é para dar o dobro de comida. E ele ficava meio que injuriado, porque ele falava assim: poxa vida, hoje é dia do Senhor, é dia do descanso e eu vou trabalhar o dobro. Mas o que o pai dele... E aí um dia ele perguntou para o pai dele: pai, por que no domingo eu tenho que colocar o dobro de comida para os animais? O pai dele deu uma explicação muito simples para ele. Ele falou assim: meu filho, é porque a criação gêmea suporta a um só tempo agora. Por causa do pecado. Do dia do Senhor é o dia da nossa celebração. É o dia da nossa alegria. Os animais não entendem. Eles não são racionais. Como é que nós vamos fazer que eles entendam que hoje é um dia de alegria para nós? Dando mais comida para eles, para que eles tenham mais alegria no dia do Senhor. Então nós vamos, até os animais, nós vamos fazer com que eles se alegrem conosco. Nós devemos fazer isso, para que nós possamos ter essa alegria renovada. Terceiro lugar, a posição do quarto mandamento no decálogo aponta para a alegria. Nós temos, no primeiro mandamento nós temos quem nós devemos adorar, somente a Deus. Nós temos o como devemos adorar, conforme Ele prescreve,
nós temos a disposição com que nós devemos adorar, com temor, para não usar o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Ele não vai tratar com inocência aquele que banalizar, ridicularizar, blasfemar, profanar o nome do Senhor. Mas ao mesmo tempo que Ele proíbe, em toda proibição está implícita um mandamento. Nós devemos honrar, amar, enaltecer, preservar com santidade o nome do Senhor. E o quarto mandamento, nós temos o tempo da celebração, o tempo da adoração. Porque o quinto mandamento é qual? Honra teu pai, tua mãe. Então, do primeiro ao quarto mandamento, nós temos a primeira tábua da lei, que envolve amar a Deus sobre todas as coisas. Do quinto mandamento em diante, nós temos a segunda tábua da lei, que implica amar o próximo como a ti mesmo. Então, o quarto mandamento, ele é o mandamento de transição do amor que temos a Deus, e amar a Deus nos ajuda, nos capacita, nos dá discernimento, para que possamos amar de forma moderada, prudente, sábia e correta o nosso próximo. Como é que nós amamos? Preservando, dando descanso e apontando para o grande descanso do Senhor. Então, a própria posição do quarto mandamento, ele também fala dessa alegria. O amor que recebemos do Pai, nós transmitimos, compartilhamos e celebramos esse amor com os nossos irmãos. Por isso que Hebreus diz, não deixeis de congregar como é do costume de alguns. Por isso que a Escritura, ela fala de estarmos na presença do Senhor. Abra comigo, por favor, lá em Levítico, capítulo 23, verso 3. Levítico 23. Levítico 23, verso 3. Quando aqui, no livro de Levítico, no capítulo 23, ele começa falando a respeito das festividades de Israel. Então, tinham várias festividades, a festa da colheita, a festa do tabernáculo, várias festas. Festa das luas novas, as festas das libações. E qual é a primeira prescrição antes de qualquer festividade, e que já deveria inaugurar, inclusive, a disposição das festividades de Israel? O dia do Senhor. Ou seja, qual é a festa mais importante? Não é da colheita, não é das tendas, não é das luas novas. A festa mais importante, a comemoração mais importante é o dia do Senhor. E aí ele diz, 6 dias trabalhareis, mas o 7º dia será o Shabá, o dia do descanso solene, santa convocação, ou seja, santa convocação é culto público. Nenhuma obra fareis, é descanso do Senhor em todas as vossas moradas. Salmo 92. Salmo 92. Verso 1 a 3. Salmo 92, do verso 1 a 3. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir para aproveitar o momento didático. Os títulos em negrito, que estão na Bíblia, pelas Bíblias, porque tem mais de uma versão, Sociedade Bíblica Brasileira, não fazem parte do original. Tá? No livro de Salmos, você tem aí, especialmente aqui no capítulo 92, um título em negrito, hino de gratidão a Deus. Isso aqui não é original. Isso aqui foi a equipe de redatores da Sociedade Bíblica que resolveu escrever para direcionar ou ajudar o litúrgico, né? Ou o pastor na hora de escolher a liturgia, fala assim, cadê um salmo de gratidão? Opa, esse é salmo que fala de gratidão. Só que nós devemos lembrar que esse título aqui é humano e é falível. Às vezes o título em negrito nem sempre fala o que de fato o conteúdo traz. Mas nos Salmos, esse título que está aí, ele está no texto original hebraico inspirado.
Às vezes na liturgia, e aí aos presbíteros, né, que estão aqui, às vezes na liturgia, ou você dirigindo alguma liturgia, né, o que geralmente as pessoas fazem? Pula o título original, inspirado, onde começa o verso 1. O verso 1 não começa, bom é render graças ao Senhor. O verso 1 começa, salmo, cântico para o dia de Shabá, dia de descanso. Aí pausa, bom é render graças ao Senhor. Então, só dada essa explicação, né, para a nossa instrução, vamos lá. Olha só o título original inspirado do Salmo 92. Esse cântico era um cântico dedicado para ser cantado sempre no dia de Shabá, no dia de descanso, no dia do Senhor. E nesse dia do Senhor, o que é o conteúdo dele? Do verso 1 ao verso 3. Bom é render graças ao Senhor. Quando? No dia de Shabá, no dia de descanso. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Adorar o Senhor com música, adorar o Senhor na comunhão, adorar o Senhor porque é bom, é bom. Nós devemos lembrar que esse é o dia do Senhor. Que Deus nos abençoe para que nesse dia, ao falarmos bom dia do Senhor, de fato possamos trazer à memória tudo aquilo que envolve o mandamento, a importância, o deleite, a riqueza e as bênçãos da comunhão do Senhor conosco, nossa com Ele e com os nossos irmãos, para que com toda a nossa força, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, amemos ao nosso Deus. Amém. Vamos orar.